Graça e paz, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso culto. Uma satisfação ter vocês conosco, acompanhando daí da sua casa. E nós queremos louvar ao Senhor nessa noite, neste dia. E em Salmo 106 diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam o juízo, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. Amém? A palavra de Deus fala conosco nessa noite e nós vamos louvar ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos declarar que não há outro como o Senhor. Em nome de Jesus, você esteja aí conosco na mesma intensidade e louvando ao Senhor de todo o coração. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei.
és bom. Glória a Deus, o Senhor é bom. Amém. Tua voz, vida traz, tuas promessas nunca falham. Tua voz vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Céus e terra passarão, mas tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Céus e terra passarão, mas tua palavra permanecerá. Põe em mim tua voz, põe em mim tua palavra, e que o mundo conheça teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Céus e terra passarão, mas tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Céus e terra passarão, mas tua palavra permanecerá. As folhas secarão e as flores cairão, mas tua palavra, Senhor, é para sempre. As folhas secarão e as flores cairão, mas tua palavra, Senhor, é para sempre. As folhas secarão e as flores cairão, mas tua palavra, Senhor, é para sempre. As folhas secarão e as flores cairão, mas tua palavra, Senhor, tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Céus e terra passarão, mas tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Céus e terra passarão, mas tua palavra permanecerá. Amém. A palavra do Senhor é vida abundante. A palavra do Senhor é paz para as nossas vidas. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós permanecemos firmes, porque por causa da palavra do Senhor nós encontramos a graça de Deus.
essa graça maravilhosa e essa maravilhosa graça que nós cantaremos nessa noite. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto e hoje livre sou. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da glória, o Rei da glória, reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. O Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Porque hoje livre sou. Porque hoje livre sou. Muito obrigado, Senhor, porque por causa da sua graça nós somos livres hoje, Deus. Por causa da tua misericórdia, Senhor, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, Deus. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito
Não foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança dos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida ao rasgo de amor dos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim, pra mim.
as crianças, com a gente, sempre acolhendo, nos apoiando. Eu sou muito feliz e muito grata de participar do Projeto Viver. Ali ensina o caminho de Deus, né? Então, tudo que é de Deus, para mim, é muito bem-vindo. Eu estou levando ele para o caminho certinho. Então, para mim, o projeto é muito bom para mim. O projeto traz disciplina para as crianças, paz, eles têm mais educação. É muito bom. Ter respeito com o próximo. Muito bom mesmo. Pra mim, o Viver, eu achei que minha filha tá mais, como fala? Sabe, tá aprendendo mais coisas novas, tá mais esperta. Eu aprendi a ler, aprendi a ajudar as mães em casa, ajudar as vós, ajudar sempre orar com as famílias. Eu escolho viver. Eu escolho viver. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, para sorrir, para cantar. Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Que bom que a gente está junto de novo para adorarmos ao Senhor e cultuarmos o seu nome. Espero encontrá-los bem. Lembrando que o que parou foi os cultos presenciais, mas esse culto aqui é virtual, mas ele é real. Então não deixe de reunir a sua família, não deixe de separar esse momento para que a gente possa adorar o Senhor juntos, ok? Tenho ficado muito feliz em ter alguns testemunhos dos nossos irmãos, que nesse tempo tão difícil que toda a humanidade está vivendo, é um tempo também que eles têm se aproximado de Deus, têm tido um relacionamento mais próximo com Deus. Isso tem alegrado muito meu coração. Eu espero que isso aconteça com muito mais irmãos, até porque a gente tem conversado isso na IBC há muito tempo, falando sempre que o nosso relacionamento com Deus, ele não é de fim de semana, ele é diário, né? Então eu queria estimular vocês a terem essa busca incessante, diária, para que vocês tenham experiências com o Senhor. Essa é a minha oração e que continue acontecendo em nome de Jesus, amém. Eu separei o texto de Isaías, capítulo 40, para meditarmos este dia, e o verso de número 31, é um verso extremamente conhecido, que diz o seguinte: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quando eu olho para esse texto, a pergunta que me vem à mente é: o que faz com que essas pessoas esperem em Deus? Quando elas olham para Deus, o que elas estão esperando? O que é que Deus fez para que elas confiem no Senhor e coloquem e acreditem a sua esperança em Deus? E mais do que isso, que coisas são essas que faz com que essas pessoas sejam renovadas em suas forças? Que coisas são essas que, ao esperarem em Deus, alegram o coração dessas pessoas, as fazem continuar, mesmo diante de situações difíceis, fazem com que elas mantenham o seu caminho? Que coisas são essas que fazem com que essas pessoas esperem no Senhor? O contexto, a partir do verso de número 28 até o verso de número 31, vai nos falar algumas coisas muito legais e que vai talvez nos ajudar um pouco. Diz assim: vocês não sabem o que está acontecendo? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, é o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Olha o que Isaías está dizendo para nós, que Deus, ele sempre existiu. É esse Deus que criou todas as coisas. Ele não se cansa e nem fica exausto.
E a sua sabedoria é inalcançável, é insondável, nós não conseguimos chegar nem perto. E ele diz que é esse Deus que, verso de número 29, fortalece o cansado, dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens que têm a fama de serem vigorosos, eles se cansam e ficam exaustos. Eles até tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa expressão aqui, essa comparação com as águias que voam alto, essa questão de altura, de força, de vigor, é isso que Isaías vai colocar como comparação para aqueles que esperam no Senhor e são renovados em suas forças. A pergunta que eu me fiz essa semana com relação a nós que cremos em Deus, que temos a nossa fé em Cristo Jesus, que temos um relacionamento pessoal com o Senhor, o que é que nós podemos esperar de Deus nesse momento de pandemia? E o que me ocorreu foram algumas coisas, mas uma delas foi: o que esperar de Deus nesse momento? Acredito que nós devemos esperar quando nós não esperávamos nada. Quando é que nós não esperávamos nada? Quando a gente nem existia, quando nós nem éramos, quando não havia consciência em nós, quando a gente nem tinha possibilidade de existir. Diz a Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 1, que no princípio era nada. Deus é quem faz com que todas as coisas existam. O apóstolo Paulo vai dizer isso, Romanos 4, verso número 17. É Ele que chama as coisas que não existem à existência. Ou seja, Deus criou todas as coisas e nós fomos criados a partir de então, ganhamos a vida. O que é que nós esperamos quando não esperamos? O que nós podemos esperar de Deus quando nós não esperávamos? Nós ganhamos a vida, ganhamos tudo de Deus. A vida é tudo para nós. É muito interessante o que o salmista vai nos dizer. Isso me leva ao Salmo 139. O salmista diz o seguinte: olha, antes que a palavra chegue à minha boca, Deus já sabe. Ele fala assim que no ventre da sua mãe, Deus o assistia. Mas uma coisa muito legal que eu acho que o salmista diz é que Deus sabe dele, não é quando ele chegou lá no ventre, mas que Deus sabe dele quando os seus ossos ainda nem tinham sido formados. Ou seja, nós ganhamos tudo de Deus, a vida nós ganhamos de Deus. Essa comparação eu acho muito interessante o fato do salmista dizer isso, que me leva à comparação a respeito daquilo que a gente vive, como, por exemplo, um casal quando deseja um filho, quando planeja um filho, ele deseja o filho, ele sonha com o filho, eles começam a pensar a respeito de como vai ser essa criança, o que é que eles vão fazer. Eu acho que é muito próximo isso que está acontecendo aqui, porque nós não estamos aqui por acaso, nós não fomos acidentes de percurso, as coisas não aconteceram simplesmente, nós fomos planejados por Deus, Deus nos criou, nós fomos desejados por Deus. Isso é muito legal a gente pensar, porque o ser humano é extremamente complexo. A gente vê que o ser humano é perfeito em tudo, as coisas nos mínimos detalhes. É muito legal a gente pensar nisso, porque quando a gente pensa a respeito dessa pergunta, o que nós podemos esperar de Deus? A gente, quando nem esperava, nós ganhamos a vida, ganhamos tudo. Mas eu queria olhar para a Bíblia Sagrada, mas na Bíblia Sagrada ela tem algumas expressões e algumas coisas que ficam extremamente evidentes, de coisas que Deus demonstra a nós, e que Deus faz a nós e realiza a nós, e que expressa a nós, que são muito evidentes e que são importantes para que a gente relembre. Primeiro de tudo é que nós podemos ver que antes mesmo que a gente pudesse esperar alguma coisa de Deus, Deus já expressava o seu amor por nós. Aliás, a realidade da criação é a expressão do amor de Deus. Deus não tinha por que nos criar, Deus nos criou. E a Bíblia diz que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, Pai, Filho e Espírito. De novo, volta àquela comparação do casal. Um casal, quando deseja ter um filho, sabe que pode vir problema para frente, sabe que as coisas podem ser difíceis, mas mesmo assim, pelo amor que tem, desejam um filho.
E qual é o desejo de um casal a ter um filho? É um desejo para amar. É isso que a Bíblia Sagrada vai nos mostrar como razão da criação do ser humano. Deus não tinha por que nos criar. Imagina lá uma conversa entre Pai, Filho e Espírito. Vamos criar. Sabe que nós vamos ter problemas, né? Sim, mas nós vamos criar. Aliás, é isso que nós vamos ver na Bíblia Sagrada, quando Deus vai falar a respeito da escolha de Israel como seu povo. Se a gente perguntasse, Deus, mas por que o Senhor escolheu Israel? Ele diz, eu escolhi porque eu os amei. Eu não escolhi porque eles tinham alguma coisa de especial, porque eles não eram um povo numeroso, não tinham qualidades específicas, eu simplesmente os amei. É isso que fica evidente na Bíblia Sagrada. O que nós podemos esperar de Deus quando a gente nem esperava? Ele demonstrou o seu amor por nós, expressou o seu amor por nós ao nos criar. E Deus nos criou para amar-nos, mas Deus criou para que pudesse nos amar e para que nós pudéssemos o amar, e para que pudéssemos ser amados por Ele, para que pudéssemos amar a Ele. É isso que a gente vai ver, por exemplo, quando Ele cria todas as coisas e coloca o homem no jardim, coloca Adão e Eva, e o que vai acontecer lá? A presença de Deus é evidente. Deus vem se relacionar com o ser humano. Deus nos cria para dar o seu amor e receber de nós o amor que a gente tem para dar para Ele. Deus nos criou para um relacionamento. O que é que nós podemos esperar de Deus? A presença constante. Deus estava ali com o ser humano a partir de Adão, em tempo bom e em tempo ruim. Nós percebemos ao longo da história do Antigo Testamento a presença de Deus constante, em todo momento, tanto bom quanto ruim. Nós vamos ver também o seu cuidado e a sua atenção para nós, para as nossas vidas. Quando o ser humano peca, Deus confecciona roupa para o ser humano. Deus lhe ensina todas as coisas. Deus está ali ensinando e educando o ser humano e também disciplinando, ajudando ele para que ele continue a seguir no caminho que deve andar. É isso que nós podemos verificar na Bíblia Sagrada de mais evidente, coisas que nós podemos esperar de Deus quando a gente nem imaginava e nem sonhava. Deus já nos amava, Deus já estava presente e cuidando de nós. Este cuidado demonstra esta paternidade de Deus. É aquilo que Jesus nos ensinou a perceber a respeito de Deus. Como é que Jesus nos faz ou nos ensina a olhar para Deus, a perceber Deus? Nos ensina a perceber Deus como nosso Pai. Essa paternidade de Deus está presente, essa atenção e este cuidado, Deus já demonstrava por nós, quando a gente ainda nem sabia a respeito dele, e nem tínhamos consciência a respeito da vida que recebemos dele. Então, além de ganharmos tudo, essas coisas ficam evidentes na Bíblia Sagrada. O amor de Deus, a presença constante de Deus nas nossas vidas, a atenção e o cuidado, que é esta paternidade de Deus sobre nós. Nós temos Deus nos ensinando, Deus nos educando, Deus nos disciplinando. E o que é muito interessante é que nós ganhamos a vida de Deus, essas coisas ficam evidentes, do cuidado de Deus, do amor de Deus, da presença de Deus, mas no Éden nós somos enganados. Adão e Eva são enganados pela serpente, são enganados pelo diabo, e se rebelam contra Deus que deu a vida a eles. A criatura se rebelando contra o Criador, e ali há um rompimento de ligação. E assim como Deus já havia dito, não coma deste fruto, porque no dia que você comer você vai morrer, Adão. Adão se rebela contra Deus, desobedece, e o pecado entra no mundo. A partir desse momento, Adão, rompendo o relacionamento com Deus, ele vai embora de casa, muito próximo da figura que Jesus vai utilizar, que a gente conhece como a parábola do filho pródigo, mas é a parábola do pai que tinha 2 filhos. Um sai de casa, vai embora de casa, diz que não quer viver mais debaixo da tutela do pai, quer viver a sua vida do seu próprio jeito. É o que está acontecendo no Éden. A gente rompe um relacionamento com Deus ao comer do fruto, dizendo que nós queremos ser independentes. E esse ser humano rompe o relacionamento, ou seja, nós rompemos um relacionamento com Deus e caímos num caminho de morte. Só que aí que é interessante, a Bíblia diz que, conscientes da nossa desobediência, mas nós não temos a plena consciência do caminho de morte, porque o pecado nos cega. Então a gente está em treva profunda e não consegue enxergar o caminho, não conseguimos perceber a situação em que estamos, até que
Deus demonstra o seu amor para conosco, Romanos capítulo 5, em que Cristo Jesus, que é a luz do mundo, que é a luz dos homens, aparece, e ao brilhar a luz, nós vimos e nós conseguimos perceber a situação em que estamos e o caminho de morte onde nós estamos. Novamente, quando nós nem esperávamos, porque saímos de casa e estamos vivendo a nossa vida, rompemos um relacionamento com Deus, mesmo ainda sem esperar qualquer coisa de Deus, Deus demonstrou de novo o seu amor para conosco, e Deus estava presente. Mesmo nós num caminho de morte, Deus se faz presente. É isso que Jesus vai nos dizer, que Deus ele abençoa e está presente na vida de todos nós, independente se cremos nele ou não. Por exemplo, Jesus vai utilizar a figura dizendo que Deus faz com que chova para justos e para injustos. É essa experiência de que toda a vida está sendo sustentada por Deus. Independente se a pessoa crê em Deus ou não, ela é sustentada por Deus. É muito próximo do que o salmista, que a gente acabou de ler também, Salmo 139, nós não lemos, eu só citei, Salmo 139, o salmista vai dizer o seguinte: olha, para onde que eu vou ir para longe de Deus? Ou para perto de Deus? Para onde que eu vou? Se eu for para longe de Deus, Deus sabe de mim, e Deus ali está. Se eu for aos mais altos céus, Deus está. Se eu for às profundezas, Deus ali está também. Para onde que eu vou fugir do teu Espírito? É essa consciência de que Deus sabe de nós e está presente conosco, nos momentos bons e nos momentos ruins. Que Deus está presente e também que está cuidando de nós. Porque quando a gente fugiu de casa, ou que a gente abandonou e rompeu um relacionamento com Deus, quando nos rebelamos contra Deus, e nem esperávamos nada de Deus, Deus demonstrou o seu amor para conosco, Deus estava presente na nossa vida, e mais do que isso, proporcionando todas as possibilidades necessárias para que a gente voltasse à sobriedade, e que a gente voltasse à sua presença. A gente vê de novo o cuidado de Deus, a paternidade de Deus sobre todos nós. E Deus, como um bom pai, Ele nos educa, nos ensina e nos disciplina. Por isso que todo aquele que crê recebe o perdão de Deus. E é isso que é muito legal, porque a gente não sabia e nem imaginava, mas Deus continuava a demonstrar o seu amor para conosco, a sua presença constante em nossas vidas, o seu cuidado, a sua paternidade, o seu ensino, a sua educação e a sua disciplina sobre nós. São coisas evidentes que a gente precisa esperar de Deus, e que a gente sabe que pode esperar, porque hoje a gente olha para a Bíblia Sagrada e sabemos que quando a gente nem esperava, são essas coisas que Deus já realizava em nós e em Cristo Jesus. Mas aí a gente vai para a Bíblia Sagrada também, e vamos ver que quando a gente se encontra com Deus, e agora que temos a fé em Cristo Jesus, e temos experiências de relacionamentos com Deus, na pessoa de Cristo Jesus, o que é que nós podemos esperar de Deus, diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo? A Bíblia vai falar para nós que Deus afirmou coisas a partir dele, nos fez promessas. Quando encontramos com Deus, nós agora conversamos com Ele, e Jesus com os seus discípulos nos faz promessas. E Deus revelou a sua vontade, que é a sua palavra a nós, e nos revelou como nós deveríamos agir, inclusive a tudo quanto Ele nos deixou como promessa. Então a pergunta é: quais são as promessas que Deus fez a nós na sua palavra? Jesus, em João capítulo 14, verso de número 18, vai dizer o seguinte: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. O que é que Jesus nos promete? O que é que nós podemos esperar de Deus nesse tempo de pandemia? Jesus vai nos dizer que não nos deixaria órfãos. O que isso quer dizer? Não quer dizer que apenas não nos deixaria sozinhos. Deus não nos deixaria sem pai, sem cuidado, sem a realidade da presença fraterna, paterna do Pai. É isso que Jesus está dizendo. Ele nos prometeu isso, e nós podemos esperar isso dele. E como é que ele faz isso? Ele faz isso porque ele vai estar presente conosco. Jesus, junto com os seus discípulos, fala que está indo para o Pai. Nesse momento, ele está dizendo que está indo para ficar junto com o Pai. Nesse término de ministério de Jesus terreno,
Jesus explica que está voltando para o Pai. Então imagine o que isso nos gera no coração dos seus discípulos. Mas aí ele diz o seguinte: olha, eu estou indo para o Pai, mas eu não os deixarei. Eu permanecerei com vocês e deixarei com vocês o Espírito. E o Espírito é a realidade da presença do próprio Cristo em nós. João capítulo 14, verso número 19, Jesus vai dizer: dentro de um pouco de tempo vocês não me verão, porém o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vou viver e vocês também viverão. Na verdade, naquele dia vocês compreenderão que eu estou em meu Pai e vocês estão em mim e eu em vocês. De uma forma simples, assim, como é que a gente entende na Bíblia Sagrada as expressões a respeito de Deus? No Antigo Testamento, por exemplo, se referia a Deus como aquele que está no céu, que Deus habita no céu, nos mais altos céus. Em Cristo Jesus, Deus se encarnou e veio estar conosco. Jesus é o Deus conosco, a presença de Jesus entre nós. E agora Jesus, junto com os seus discípulos, está dizendo: eu estou indo para o Pai, mas eu não vou os deixar órfãos, eu vou estar com vocês, mas muito mais do que isso, eu estarei em vocês, vos deixarei o Espírito. E a realidade da presença do Espírito, a partir de Atos capítulo 2, é a mudança de endereço de Deus dos céus para os nossos corações. Agora Deus está morando em nós, na pessoa do Espírito Santo. Então o que é que nós podemos esperar de Deus nesse momento da pandemia? É que nós não estaremos sozinhos, nós estaremos sendo cuidados pelo Pai Nosso, e que Ele vai fazer isso a partir de dentro, a partir do nosso íntimo. E não apenas isso, Jesus vai dizer que não apenas vai estar em nós, mas vai estar vivendo conosco todas as coisas com a gente, e vai estar até o fim com a gente, como diz Mateus capítulo 28, verso número 20. Ele nos prometeu, queridos irmãos, que estaria conosco até o fim. E isso é a experiência de passarmos por todas as coisas. E Ele nos disse que nos daria a sua paz, e essa paz que Ele nos daria excederia toda a compreensão. O que significa isso? O que é uma paz que excede todo entendimento? É uma paz que não vem de nós, é uma paz que não vem das nossas falsas seguranças, porque a gente tem paz enquanto nós temos dinheiro no bolso, enquanto a nossa saúde está boa, e isso nos traz tranquilidade, nos traz paz. Mas esse momento de pandemia, a gente percebeu, é até talvez uma grande lição que nos faz refletir, é que nós antes disso fazíamos e acontecíamos, nós nos achávamos super poderosos. A partir de então a gente descobriu que tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente fazia e todas as forças que a gente tinha não significam nada diante disso. Nesta pandemia a gente percebeu como a gente é frágil, como o ser humano é frágil, como o ser humano é necessitado da graça de Deus, e que ele não está com essa bola toda como achava que tinha. E essa paz que Jesus dá é a paz que vem dele. E por que essa paz? Porque agora Jesus não estará mais com eles, mas as aflições desta vida estarão bem presentes. E é interessante a gente pensar nisso, porque Jesus não nos prometeu a ausência de problemas. Jesus não nos prometeu não passarmos por dificuldades, pelo contrário, Jesus sempre advertiu que os pobres e doentes sempre estariam com a gente, e que neste mundo nós sofreríamos aflições, só que a sua presença nos traria a paz necessária para que o nosso coração não se perturbasse, não ficasse atemorizado. Essa paz vem de Deus. Jesus, quando ora em João capítulo 17, um pouco antes de passar por todo o seu drama de crucificação e da sua paixão, Ele ora por nós. E na sua oração, Jesus ora dizendo: Pai, eu peço que os livres do maligno. Eu não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os livres do maligno. Jesus não disse que tiraria a gente dessa realidade e que não nos faria ou não permitiria que passássemos por todas essas coisas que estamos passando. O que nós devemos esperar de Deus nesse momento é que Ele vai estar presente conosco em todas essas situações, e Ele vai nos dar da sua paz,
Mas pastor, meu coração está perturbado. Eu temo a Deus e tenho Ele no meu coração, mas o meu coração está perturbado. E isso acontece com todo mundo e justamente comigo também. Mas o que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Como nós não vamos ficar perturbados diante das aflições desse mundo? A Bíblia diz que nós vamos fazer isso. Só que ela também nos ensina que nesse momento nós devemos entregar a Deus em oração todas as coisas. Agora nós devemos buscar ao Senhor e colocar diante dele toda a nossa ansiedade, porque é Ele quem tem cuidado de nós. É por isso que esta paz que vem de fora, vem dele, não vem de nós, não vem daquilo que está à nossa volta, mas vem dele, e que excede a compreensão de tudo que está acontecendo à volta, vem dele porque nós colocamos a nossa aflição e o nosso cuidado nas mãos dele. E a razão que nós devemos esperar, e pela qual nós devemos esperar, é porque Cristo passou por todas essas realidades, sofreu tudo isso. Nós devemos confiar no Senhor, não é porque Ele é Deus e porque Ele pode todas as coisas, mas a Bíblia nos ensina que nós podemos e devemos confiar no Senhor, porque Ele também foi ser humano e passou por todas essas coisas, e nele nós encontramos graça que vai nos ajudar no momento da nossa necessidade. Isso está em Hebreus capítulo 4. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, das nossas angústias, porque Ele mesmo passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. É Ele quem pode nos ajudar no momento da necessidade. Então o que é que Ele nos promete na sua palavra? O que é que nós podemos esperar de Deus nesse momento? É de ter a sua presença, o seu cuidado, e de podermos contar com Ele, com a ajuda necessária no tempo da nossa perturbação, no tempo da nossa adversidade, no tempo da nossa crise, no tempo da pandemia. O que é interessante é que não é apenas os problemas desta vida que nós encontramos graça e ajuda da parte do Senhor, mas também, e principalmente no texto de Hebreus capítulo 4, está sendo posto que o momento da necessidade é o momento da tentação, que é aquele momento que inclusive pode não ser algo ruim, mas algo extremamente bom para nós, prazeroso, mas sei que estou sendo tentado, e tentado para cair, para pecar, para me rebelar contra Deus e desobedecer a Deus. A Bíblia nos ensina a nos aproximarmos de Deus nesta hora. Quantas pessoas não vão a Deus enquanto estão sendo tentados? Estão esperando as coisas acontecerem, a oração que eles fazem é assim: livra-nos do maligno. Mas a Bíblia nos ensina a chegarmos diante de Deus quando a gente sabe que está sendo tentado. A ajuda necessária não é só para os problemas desta vida, mas para os problemas que a gente não precisa ter, com as tentações que sobrevêm sobre nós. Nós devemos recorrer a Deus, e é isso que nós podemos esperar de Deus, tanto nos momentos difíceis quanto nos momentos de tentação. E isso nós podemos esperar do Senhor Jesus, porque Ele nos prometeu. E por que nós devemos confiar? É porque Cristo passou por tudo isso e venceu. Por isso que Ele diz: tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, vocês podem ter esperanças, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. João capítulo 16, verso número 33. Irmãos, Cristo venceu e Ele nos traz essa esperança, porque nele, em Cristo Jesus, diz a Bíblia Sagrada, nós somos mais do que vencedores. O que é que nós podemos esperar de Deus nesta pandemia? Nós podemos esperar o cuidado dEle, a presença dEle, a paternidade dEle nas nossas vidas, a presença dEle constante até o fim, a sua paz no momento de dificuldade, de aflição, de problema. Nós podemos contar com a esperança gerada e alegria no nosso coração. E essa esperança, diz a Bíblia Sagrada, ela não nos decepciona. Ela não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. E fez isso por meio do Espírito Santo de Deus. O que é que nós podemos esperar de Deus nesse momento de pandemia? Jesus diz que estaria conosco no momento da necessidade, mas também intercederia por nós diante do Pai. 1 João capítulo 2, verso número 1. Jesus é o nosso intercessor, Ele ora, intercede por nós ao Pai,
por tudo aquilo que nós estamos vivenciando e experimentando. E Ele disse que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos responderia. Ou seja, o que nós podemos esperar de Deus nesse momento é que Ele vai ouvir as nossas orações. Mas o que é muito importante a gente lembrar é que as orações que Deus ouve não são aquelas que têm a ver com as nossas regalias, que são frutos de coisas que inclusive contrariam a própria vontade de Deus e que fazem jus ao mal. Mas a oração que Deus ouve, conforme 1 João capítulo 5, verso número 14, você pode ler essa carta de João, essa orientação de João, é que nós podemos ter a confiança e a certeza e esperar que Deus vai ouvir as nossas orações quando a gente faz ela de acordo com a vontade dEle. Você pode esperar isso de Deus, você pode confiar nesse momento e esperar de Deus que Ele vai ouvir a sua oração sendo feita de acordo com a sua vontade. O que nós podemos esperar de Deus nesse momento de pandemia? Nós podemos experimentar a realidade de proteger-nos do maligno. O apóstolo Pedro diz na Bíblia Sagrada que o diabo foi perante Deus e pediu para que ele pudesse peneirar. O apóstolo Pedro e Jesus disse: eu intercedi por você, Pedro. É muito o que aconteceu com Jó. O diabo chega lá para tentar Jó e afetar a vida de Jó. E em Pedro, Jesus intercede. Deus nos protege do maligno. 1 João capítulo 5, verso número 18, diz que o diabo está ao nosso redor, ao derredor, mas ao nosso redor está Deus, nos protegendo, nos segurando pela sua mão. E em nós está Ele mesmo, nos fortalecendo, nos revigorando. E pela fé em Cristo Jesus, nós temos a vitória sobre as maldades e sobre o maligno. 1 Pedro capítulo 1, verso número 5. E o que é que nós podemos experimentar de Deus ou esperar de Deus nesse momento de pandemia? Nós podemos confiar em tudo que Ele nos falou, e Ele disse também para nós que voltaria para nos buscar. Ele foi embora, preparar lugar, mas Ele voltaria e nos buscaria. Apocalipse 22, 20, João capítulo 14, verso número 3. Nós podemos esperar que Jesus vai voltar para nos buscar. Por isso eu queria lembrar vocês, por que nós devemos esperar em Deus e o que é que nós podemos esperar de Deus nesta pandemia. Nós devemos esperar tudo isso que Ele, quando a gente nem esperava, Ele fez. E tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra, nós podemos esperar com toda certeza. Mas o que nós não podemos fazer é esperar de Cristo apenas nesta vida. Quantas pessoas estão vivendo apenas o aqui e o agora? Quando olham para a sua realidade, eles não enxergam o futuro, porque a sua realidade é aqui e agora. Isso os aflige, isso os machuca, isso os perturba, isso lhes tira o sono, isso tira a vontade, inclusive, de viver. Mas o que é que nós podemos esperar de Deus nesse momento de pandemia? É que Ele é a realidade daquilo que nós devemos desejar. Se a gente deseja Cristo apenas nesta vida, diz o apóstolo Paulo, nós somos os mais dignos de compaixão. Que você possa experimentar tudo isso. Nós podemos esperar de Deus o amor dEle. Nós podemos esperar a presença dEle constante nas nossas vidas. Nós podemos esperar o cuidado e a paternidade de Deus. E Ele demonstra isso todos os dias sobre nós. Nós podemos esperar o ensino, a educação, e podemos esperar a disciplina do Senhor. Como nas palavras de Jesus, Ele não nos deixaria órfãos, não nos deixaria órfãos, estaria presente conosco até o fim, nos guardaria do maligno, nos traria a esperança, nele encontraremos a ajuda necessária no momento da necessidade, Ele intercederia por nós, mais do que isso, Ele nos ajudaria e responderia às nossas orações, fortalecendo o nosso coração, e voltará para nos buscar, para que onde Ele estiver, nós estejamos com Ele. Que você possa esperar isso no seu coração, que possamos esperar em Deus, e que nesta pandemia possamos esperar única e exclusivamente em Deus. Confie no Senhor, que você possa dizer junto comigo: Maranata, venha Senhor Jesus, porque Deus é tudo aquilo que desejamos e queremos. O que mais nós podemos esperar de Deus nesse momento é a presença dEle nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, porque as forças deles são o próprio Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. E Ele vê meus pecados ocultos, os que escondo no fundo do meu coração. E derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede do que Cristo oferece. Ele é no escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. E Ele enxerga o que vejo no escuro, os que escondo do mundo no meu coração. Espalha o barro que ainda faltava, abra a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo, Ele é. E Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido
na cruz, para todo cansado que Cristo oferece, Ele é. Para todo cansado, o que Cristo oferece, Ele é. Ele é. Ele é. Oferece, Ele é. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. Luz na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer, e nas tristezas, nos grandes perigos, Ele nos salvou com seu grande poder. Luz na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. Luz na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso poder. Luz na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua bondade, Deus, pela tua graça, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos cultuando juntos através desse canal, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a vida de cada irmão que nos acompanhou, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada pessoa que faz parte da nossa comunhão, ó Pai. Deus, que o Senhor sempre possa, ó Deus, estar ministrando aos nossos corações, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que nós queremos que o Senhor há de fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, Deus abençoe a todas as famílias que nos acompanharam nesse momento, e nós aguardamos você para uma próxima oportunidade, nós oferecer o nosso culto ao Senhor juntos. Deus abençoe a todos.